quais são os sintomas mais frequentes? Que nem sempre, os sintomas são muito claros e uma boa parte das vezes, o que pode aparecer, né, não necessariamente significa que a pessoa tem um câncer do intestino. Isso pode estar relacionado a outras doenças benignas, ou seja, doenças que não são, câncer. Mas, na presença desses sintomas, principalmente quando eles persistem, ou seja, se mantêm, é importante que o médico seja visto para que seja decidido se precisa fazer algum exame a fim de investigar um câncer do intestino. Então, principalmente a mudança no intestino, ou seja, um intestino que funciona bem todos os dias e fica o intestino preso, ou a pessoa que já tem o intestino preso, o intestino funciona a cada 3 dias e de repente essa pessoa tem diarreia, né? Esse é o sintoma mais frequente. Não significa que se tenha um câncer do intestino, mas certamente merece uma reflexão e uma decisão quanto à investigação. Perda de peso, aumento da barriga, a visualização, ou seja, ver sangue nas fezes, as fezes que mudam de formato, ou seja, a pessoa percebe que as fezes estão com formato diferente, uma perda de peso não motivado, ou seja, a pessoa não está fazendo uma dieta, não mudou a alimentação e começa a perder peso. Então, esses são os sintomas que mais nos fazem pensar em investigar um câncer do intestino. A outra coisa, e aí a gente está partindo para alguém que já tenha feito algum exame, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma anemia e não se tem uma causa tão bem definida, uma anemia por perda de ferro, por baixa de ferro, e não há um motivo claro para isso. Isso nos faz pensar que pode haver um tumor no intestino. E aí, além disso, a gente já está falando de exames de imagem que sejam feitos por outros motivos e que eventualmente mostrem que há um tumor no intestino. Luiz, você quer falar um pouco sobre isso? Dos exames de imagem, o tumor do intestino, exames de imagem não vai ser a primeira opção. É importante entender que raio-x nunca se diagnostica um câncer de intestino no raio-x. No ultrassom também não se diagnostica um câncer de intestino no ultrassom. São situações de exceção e geralmente tumores já maiores que a gente vai conseguir ver com ultrassom. Tomografia, que também é um exame que as pessoas acham que é um exame muito bom e é, mas para o diagnóstico de câncer de intestino a gente também não vai identificar os cânceres iniciais, a gente já vai pegar cânceres maiores, pode se diagnosticar, mas geralmente são cânceres maiores, muitas vezes que já espalharam para o fígado ou para linfonodo. E a ressonância também, as pessoas às vezes têm a noção, a impressão de que a ressonância pode diagnosticar um câncer de intestino, e não, a ressonância também não diagnostica câncer de intestino. É curioso porque no reto, a parte final do intestino, a ressonância tem um papel bastante importante, mas não que ela faz o diagnóstico. A gente já sabe que tem um câncer no reto, daí a gente faz uma ressonância dedicada e específica para o reto, para você poder analisar esse tumor no detalhe, para ver o quão profundo é esse tumor, se esse tumor tem linfonodos, qual que é a distância desse tumor do canal anal, se o tumor é muito perto do canal anal ou longe do canal anal, pode mudar o tratamento, como a gente vai comentar mais para frente. Mas o diagnóstico do câncer do intestino, basicamente, é relacionado à colonoscopia. Então, não um método de imagem, mas um método óptico, onde o paciente é sedado e se faz a colonoscopia, que acho que é um exame hoje já bem reconhecido e consolidado. Ou seja, só, esclarecendo, para fazer diagnóstico, o que que significa? A gente tirou um pedacinho de algum local, né, aqui especificamente tirou um pedacinho de uma alteração do intestino, manda esse pedaço para a patologia, são os médicos que olham no microscópio, e aí sim o médico consegue dizer: "Olha, tem um câncer no intestino". Então, neste caso, a gente está falando da colonoscopia, em alguns lugares ou por algum motivo pode ser feita uma colonoscopia mais curta, né, não passeia pelo intestino inteiro, vai só na parte inicial do intestino, e aí a gente está falando da retossigmoidoscopia, a parte final do intestino. Esse exame requer um preparo, né, esse preparo geralmente requer o uso de laxante e depois um líquido doce que faz com que o intestino funcione bastante e fique limpo, sem nenhum resíduo de fezes, e aí sim se coloca, né, esse aparelho que tem uma câmera na ponta, e aí ele vai olhar todas as partes do intestino e buscar por alguma lesão, né, alguma alteração que é um tumor no intestino,
podem ser encontrados outras alterações, por exemplo, os pólipos. Na grande parte das vezes, esses pólipos são como pequenas verruguinhas dentro da parede do intestino, e na maior parte das vezes, como eu disse, eles não são malignos, mas com o passar dos anos eles podem se tornar malignos. Mas em alguém com estes sintomas que nós acabamos de descrever, se busca por uma alteração maligna, por uma lesão tumoral, e aí sim, com a colonoscopia se pode tirar uma amostragem, e essa amostragem é a biópsia, que vai para o laboratório para que se faça o diagnóstico de um câncer do intestino, né? E sim, aí sim está autorizado a tratamento. E esses exames que o doutor Luiz acabou de dizer, a tomografia, eventualmente a ressonância, são muito importantes para que a gente entenda como essa pessoa deve ser tratada. Se esse tumor está localizado no intestino ou se ele tem já, né, células fora do intestino em outros órgãos. O mais comum é o fígado, pode ir para o pulmão, pode ir para o peritônio. Os exames de imagem são extremamente importantes no entendimento de onde está essa doença, para que se possa, então, seguir com a definição do tratamento. Antes da gente seguir com os exames de imagem, Luiz, a gente está falando de colonoscopia, eu talvez ressaltasse aqui o rastreamento, né? Para pessoas com sintomas, a gente usa a colonoscopia para fins diagnósticos, ou seja, eu quero saber se essa pessoa tem tumor do intestino e se tiver eu faço a biópsia. Mas para pessoas que não tenham nenhum sintoma, né, tem algum papel pedir esses exames? A gente não tem uma política pública de rastreamento muito bem estabelecida, mas existem alguns exames onde a gente oferece para pessoas assintomáticas a possibilidade de fazer o diagnóstico ou de tumor numa fase muito inicial, tem um benefício para isso, né? O benefício é aumentar muito as chances de cura, né? Quando a gente trata qualquer doença oncológica, qualquer câncer no seu início, a chance de cura é muito maior do que quando a gente trata já numa fase mais avançada, ou seja, quando ele já tem, né, um tamanho maior naquele órgão onde ele nasceu, ou ele está em um outro órgão. E também de encontrar aqui, especificamente para os tumores do intestino, fases mais precoces, onde não é o câncer ainda, e, por exemplo, o pólipo. Então, a colonoscopia ou a retossigmoidoscopia serve não só para diagnóstico, mas também para rastreamento. Geralmente se recomenda que seja feito, né, para pessoas aí em torno dos seus 45 e 50 anos. Não é o único exame que pode ser usado por isso, existe a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou seja, uma amostragem de fezes onde se procura vestígios de sangue, e aí para pessoas que tenham esse exame positivo, se recomenda então o exame mais invasivo, mais trabalhoso, né, que é a colonoscopia. Certo? Certo, eu acho que vale só ressaltar em relação a qual é melhor, né? No fundo, a gente trabalha em dois ambientes. Quando a gente pensa na população toda, a gente não tem como fazer colonoscopia na população toda, pensando no SUS, por exemplo. E daí precisa se racionalizar, e acho que o exame de sangue oculto nas fezes pode ter um papel importante. Lembrando que o exame de sangue oculto é um exame que a gente deve olhar com cautela também, porque ele, às vezes, dá positivo, não significa que é câncer, né? Se você comeu carne, você vai ter um exame de sangue positivo nas fezes. Então, tem alguns cuidados para se fazer esse teste de sangue oculto nas fezes, mas a colonoscopia segue sendo o melhor exame quando possível, após os 45 ou 50 anos, para quem não tem histórico, né, de câncer na família. Se tiver histórico de câncer na família, talvez a gente pudesse até começar um pouco antes essa pesquisa do câncer de intestino. Mas para quem não tem nenhum fator de risco, não tem histórico de câncer na família, acho que essa idade de 45 a 50 anos é uma idade que a gente deve começar, não só para o câncer de intestino, hoje o foco é câncer de intestino, mas começar a buscar exames de prevenção de câncer em geral, que a gente vai ter oportunidade de falar